Boa noite, sejam todos bem-vindos à Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, e nós também cumprimentamos os nossos amigos que nos acompanham de casa, através das redes sociais da CEFAM, no Facebook e no YouTube, e rogamos ao Mestre Jesus que esteja conosco em nossos corações e os nossos lares, e possamos nesta noite receber com alegria as lições do Evangelho, e também encontrarmos a paz, o equilíbrio, tudo aquilo que estamos em busca nessa noite. É nosso dever informar aqueles que vêm à casa pela primeira vez. Este nosso encontro consiste numa pequena exposição doutrinária, aproximadamente 30 minutos, sobre um tema do Evangelho, e em seguida são aplicados os passes àqueles que desejarem. Temos também nesse horário o nosso atendimento fraterno, o nosso diálogo fraterno, que consiste na presença de um companheiro da nossa equipe, pronto a dialogar, a passar alguma orientação, ainda que rápida, dentro desse tempo que nós estamos aqui, aqueles que desejarem uma informação sobre algum tema da doutrina espírita, sobre alguma questão pessoal e que necessitem de orientação. Então tem esse nosso companheiro que está à disposição. Nós estamos ainda estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, encerrando hoje o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Tem nisso, então, façamos nossa prece, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Divino Mestre, amigo de todas as horas, agradecendo pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em seu nome, buscando o conhecimento, buscando a paz do seu Evangelho, e rogamos aos benfeitores, trabalhadores do plano invisível desta casa, que possam atender às nossas necessidades, às nossas rogativas, de acordo com o nosso merecimento e com as possibilidades do plano espiritual. Que Jesus seja a nossa luz, o nosso guia, o nosso mestre, e que possamos encontrar no seu Evangelho a paz e o bem-estar que tanto buscamos. Que assim seja. Desde pequeno eu sempre gostei das chamadas fábulas. Me lembro que quando criança eu lia ou ouvia em algum filme, em algum desenho, as fábulas, na maioria delas do Esopo, e achava muito interessante a maneira que essas histórias são contadas, porque nos convida durante a leitura ou durante a explanação dessas fábulas, nós tentarmos descobrir qual é a moral da história, qual é o ensino naquela condição. Tem uma fábula do Esopo que se chama O Avarento, e conta de um homem que transformou todo o seu patrimônio numa barra de ouro. E com o intuito de que essa barra não fosse roubada, não lhe fosse tirada, ele foi até o fundo do seu terreno, lá cavou um buraco na divisa do muro, enterrou essa barra, cobriu, e todos os dias ele ia lá e observava a barra de ouro que estava lá enterrada. Depois de algum tempo, alguém que costumeiramente passava por ali, ficou observando a sua atitude, imaginou que havia lá algo de valioso. Então, quando esse homem não estava observando, esse cidadão foi até lá, cavou o buraco, localizou a barra de ouro e levou embora. Quando o dono da barra de ouro se deu conta, ficou muito aborrecido. Evidentemente, muito triste, quis arrancar os cabelos, desesperado, até que apareceu alguém e disse a ele: não se desespere assim, pegue um pedaço de pedra, similar à barra de ouro, enterre e está tudo resolvido. Ele disse: mas não é a mesma coisa. E o homem disse: ora, mas enquanto ela estava aí, enterrada, você não dava nenhuma utilidade para esse ouro mesmo. Então, se for ouro ou se for pedra, não vai fazer diferença. Qual é a moral da história? Diz o Esopo:
A posse não é nada se não se aproveita dela. Nós vamos ver que Jesus utilizava essa didática para trazer muitas das suas lições, através das parábolas, que eram também histórias relacionadas às situações da época, e que ao final delas Jesus trazia a moral da história, trazia o ensino. O fato é que nós até hoje estamos tentando entender, compreender e, sobretudo, aplicar muitas dessas lições, muitas desses ensinamentos trazidos nas parábolas ao nosso dia a dia. Porque se por um lado as fábulas falam também de situações comuns, tendo nos alertar sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos vícios, quanto mais as parábolas do Cristo, tentam nos alertar para as nossas dificuldades, os nossos vícios morais. E nós vemos nesse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, várias parábolas, vários ensinos trazidos nessa forma quase alegórica pelo Cristo, mas que tem para nós um grande significado. Essas parábolas foram comentadas nas semanas anteriores e hoje nós vimos aqui, para encerrar esse capítulo, a partir do item 8, em que os Espíritos vão comentar sobre todo o ensino trazido, todos os destaques que Allan Kardec fez nesses trechos do Evangelho. Quem acompanhou nas semanas que antecederam, viram que nós estudamos nesse capítulo a passagem em que Jesus fala de ser mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Uma forma alegórica. Também há a questão da avareza, o homem que desejava construir celeiros para armazenar o seu ouro, todo o seu patrimônio, aumentar a sua produção. E, no entanto, Deus ele diz, olha, nessa noite vai ser tirado a sua vida, de que adianta tudo que você aglomerou? A história do rico e do Lázaro, o rico que desperdiçava, que esbanjava, que jogava migalhas para o Lázaro, que era um miserável que morava na porta da sua casa, e que quando ambos passam para a vida espiritual, este miserável, Lázaro, está junto do pai Abraão, que para eles era um símbolo de chegar ao céu, enquanto que o rico, que esbanjava, está no lugar de sofrimento e rogando auxílio, rogando a piedade de Lázaro frente à sua dor, à sua sede. Finalmente, a passagem, a parábola, o ensino dos talentos, que foi comentado na semana passada, sobre como é que nós utilizamos todos os talentos que Deus nos deu. Se nós enterramos, se nós multiplicamos, como é que vamos prestar contas ao Senhor da vida no dia em que nos forem solicitadas essas contas? E hoje nós vamos ver que dessas parábolas, desses ensinos, os Espíritos nos orientam que nós podemos extrair pelo menos 5 lições preciosas para a nossa existência. Nós vamos ver que, acima de tudo, não é o dinheiro, a posse do bem material, não é esse produto que nos traz um desequilíbrio, mas a forma com que nós tratamos os bens materiais, seja a abundância deles, quando ricos, seja pela falta deles, quando pobres. A primeira lição que eu destaco é o devemos a riqueza, assim como a pobreza, com uma condição temporária. Kardec faz uma pergunta aos espíritos, mas eu vou ler a parte do Evangelho que é mais sintético, cabe dentro do nosso tempo. Quando ele comenta a respeito dessa desigualdade, porque, afinal de contas, se ele estava questionando os espíritos sobre as questões da vida, uma das grandes questões que sempre veio à tona na humanidade é o porquê das diferenças, sobretudo nas questões financeiras. Por que é que existem pessoas muito ricas? Por que é que existem pessoas muito miseráveis, muito pobres? Então, Kardec diz assim, lá no item 8,
Porque não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. E aí ele vai comentar nesse item, de que se porventura fosse distribuída igualmente toda a riqueza existente no planeta, em pouco tempo essa igualdade estaria desfeita, por conta das inabilidades, ou por conta das condutas, do caráter moral de cada um de nós. Então, Kardec vem nos dizer que não temos nós, e isso é algo bem normal, né? Muito fácil de compreender, não temos nós as mesmas habilidades para o ganho, para o trato com as questões materiais, tampouco temos as mesmas perspectivas em relação à aplicação desses valores, desse dinheiro. Há que se acrescentar aqui, que se isso se repete a cada existência nossa, e se nós já tivemos pelo menos uma centena de encarnações, já passamos por esse planeta centenas de vezes, significa que em cada uma dessas existências nós estivemos ou num desses polos extremos, com rico, com pobre, ou numa condição mediana. E em algumas dessas posições nós não soubemos, como diz Kardec, administrar esta condição. Então, se hoje nós vemos pessoas que ganham grandes fortunas em prêmios milionários, pessoas que herdam grandes fortunas de seus familiares e que em pouco tempo dissipam essas fortunas por falta de habilidade ou até mesmo por conta do seu desprezo a esse poder que o dinheiro pode trazer, esse poder transformador de vidas, nós vemos que o mau uso deste dinheiro, desse bem material, traz a nós uma responsabilidade. O sujeito ganha uma grande fortuna, em pouco tempo ele já está pobre de novo, não sabe nem como perdeu, gastou em jogo, gastou em festas, etc. E vemos também pessoas que estão numa condição muito miserável, dependendo muito das condições financeiras, mas que também não fazem nada para alterar a sua situação, ou se fazem, é bem pouco. Se existem hoje pessoas assim, Kardec vem dizer que isso sempre existiu, porque isso é natural da evolução do espírito. Aos poucos nós vamos aprendendo. Então, ora estamos numa condição mais favorável para tentar fazer o bom uso desses bens materiais, ora estamos numa condição mais infeliz, sem recursos, para aprendermos também nessa dificuldade extrair algo de positivo. Então, essa transitoriedade dos bens materiais é a primeira questão que nós, enquanto espíritas, temos que ter em mente. Nós estamos enfrentando uma situação, resultado das nossas atitudes, das nossas escolhas no plano espiritual, e algo que é uma circunstância transitória. Essa dificuldade de hoje pode não ser na próxima existência. Ou se eu estou bem hoje, se tenho fartura hoje, posso não ter na próxima existência. Então, a riqueza em si, ela não é o problema. A dificuldade é como é que nós tratamos isso. A pobreza não é o problema. É como nós enfrentamos as adversidades que daí decorrem. Então, primeira lição que os Espíritos nos dizem, que a transitoriedade da riqueza, dos bens materiais, serve para nos trazer uma lição, para nos trazer um aprendizado. A segunda lição: a verdadeira propriedade é a propriedade intelectual. Na maioria das vezes, se nós compramos uma casa, um carro, se temos qualquer bem, né, um aparelho celular que seja hoje tão comum que todos têm, isso aqui é meu, eu paguei, é meu. Nós nos colocamos como proprietários desses bens materiais. E o que essas lições nos trazem, nesse trecho do Evangelho, é que nós não temos nada mais do que a simples posse desses bens. E os Espíritos vão dizer mais: nós apenas temos uma detenção temporária, somos depositários desses bens.
Qual é a diferença prática em ser possuidor e ser proprietário? O possuidor, ele apenas detém aquilo, a coisa. E ele não tem, ou pelo menos não deveria ter, a intenção de ser o dono daquilo. É algo que está temporariamente nas suas mãos, ele está utilizando. Já o proprietário é alguém que pode dispor, que pode vender, que pode dar o fim que ele pretender àquela condição. A questão é, na nossa vida material, nós podemos efetivamente nos dizer proprietários de alguma coisa material? Aí vem aquela frase simples que todo mundo faz o comentário quando chega nesse tema. Conseguimos levar isso para a vida espiritual? Alguma posse nossa vai junto no além-túmulo? É bem possível que, ao ser velado durante o sepultamento, o sujeito diga, olha, coloca tudo aqui comigo, né? Como faziam os faraós, coloca minhas riquezas aqui, porque eu vou precisar disso na vida espiritual. Mas o que os espíritos nos relatam nas obras é que, chegando na vida espiritual, nada do que é material está conosco, tudo fica aqui. Então, proprietários somos de alguma dessas coisas materiais? Não. Diz o Evangelho que somos proprietários efetivamente dos bens espirituais, dos bens intelectuais. O aprendizado que você adquiriu nesta existência, isso é seu. O esforço que você fez pela sua transformação moral, as virtudes que conquistou, isso é seu. Isso é do espírito. Do espírito não é nem o corpo. Esse corpo vai morrer um dia, esse corpo, e ficará aqui. E o espírito, que é a nossa essência, segue. Então nem o corpo é nosso, nem donos do nosso corpo nós somos. Compreender que nós temos apenas a posse desses bens materiais e não a propriedade, nos auxilia a saber que a qualquer momento isso pode nos ser tirado pelo verdadeiro proprietário. Quem é o verdadeiro proprietário? Deus, o Criador do universo, o nosso Pai que tudo regula, que tudo coordena. Então, já ouvimos aquela expressão, o universo nos empresta algo, e é bem verdade. O que nós recebemos quando aqui chegamos, por maior que seja a fartura, e deixamos quando desencarnamos, é temporário, só temos a posse, só temos a condição de meros depositários. Olha, está com você esta quantia em dinheiro, mais nada. Então, o nosso foco principal deve ser nas questões intelectuais, nas questões morais, porque isso sim nós levaremos para as outras existências. O que eu aprender agora, o que eu me qualificar agora, eu consigo levar adiante como sendo minha verdadeira propriedade. O terceiro item, terceiro destaque que eu vi nesse capítulo, a questão do emprego da riqueza. E aí, como eu disse outra vez, alguém pode dizer assim, bom, mas eu não sou rico, isso nem me interessa. Não sou rico, não tenho nenhum parente rico. De que riqueza estamos falando aqui? Já em seguida vai ser comentado a respeito dos talentos. Nós julgamos, ao ler rapidamente essa análise superficial da parábola do rico, do mal rico, de que apenas aqueles grandes afortunados são as pessoas que têm riquezas. E que esses grandes afortunados são pessoas que dificilmente entrarão no reino dos céus. Mas o que é riqueza para alguém que está morando na rua nesse momento? O que é riqueza para alguém que não tem sequer um salário para comprar o alimento? É muito fácil a gente olhar para cima e julgar que eles são ricos, mas e para baixo? Já contamos outras vezes aqui a história no livro Bem-aventurados os Simples, do cidadão que se dizia o mais miserável do mundo, o mais sofredor, o mais pobre, tudo que fosse difícil ele tinha na vida dele, e morava num pequeno casebre. E a única forma de se alimentar que ele tinha era com batatas.
Era o único alimento que ele tinha. Então ele fazia tudo que era possível com as batatas, descascava. Um dia ele se cansou daquilo e falou: não pode ter ninguém mais miserável que eu tenho que sair e procurar algo maior. Ele abandonou a casa, só que ao sair ele percebeu que havia alguém morando embaixo do casebre dele, num buraco. Era uma pessoa com uma deficiência física, não movimentava uma das pernas, ficava lá embaixo, não se locomovia, e se alimentava apenas das cascas de batata que ele jogava pela janela. Então, nós nos julgamos pobres. Eu sou pobre. Nem carro eu tenho, ando de ônibus. E alguém que não pode nem pagar a passagem do ônibus. Vejamos que a ideia de empregar a riqueza, ela não é apenas para o sujeito milionário. Há outras tantas riquezas que nós temos, às vezes não materiais, e que nós não valorizamos. Há pessoas que têm habilidades, que têm possibilidades, têm conhecimento, mas guardam para si. E aí tem uma história, também nesse livro Bem-aventurados os Simples, que chama-se Numismatas da Caridade, e conta de um cidadão que o numismata é alguém que faz coleção de moedas, colecionador de moedas. Então ele tinha uma grande coleção, guardava as moedas e tudo mais, tinha um apreço muito grande por esses objetos. E um dia bate alguém à porta dele, uma pessoa, numa condição bastante difícil, miserável, e vem pedir auxílio. E ele estava lá nesse momento contando as moedas, polindo as moedas, cuidando da sua coleção. Ele vai atender na porta, a pessoa: olha, eu não tenho uma ajuda. Não, amigo, não tenho nada agora, mas eu não tenho nada, não dá licença, fecha a porta e volta lá para cuidar das moedas dele. Na cabeça dele, ele talvez não tivesse um trocado para dar para aquela pessoa. Mas vejamos que ele estava tão focado em cuidar de algo que ele podia distribuir, podia transformar em algo produtivo, que ele sequer se incomodou com o sofrimento do outro. E a gente não precisa, de alguma forma, ser milionário para poder ajudar alguém, para empregar essas riquezas. Há muitas pessoas que têm habilidades e que são uma verdadeira riqueza. Há pessoas que têm um patrimônio tão grande, no sentido de desenvolver artes manuais, um tricô, um crochê, ajudar a ensinar alguém informática. Qualquer dessas dificuldades que as pessoas têm, que você tem uma habilidade, é uma riqueza, é algo que pode ser transformado. Não precisa necessariamente ser em dinheiro. Se tiver dinheiro, ótimo, transforma o dinheiro em uma possibilidade de ganho, de aprendizado das outras pessoas. Você é milionário? Então proporcione emprego às pessoas para que elas possam também usufruir do seu dinheiro. Não é milionário? O pouco que você ganha, como é que é empregado esse dinheiro? Vai tudo nas contas. Não sobra nada. Mas será que não tem nada em nós que seja uma riqueza? Porque se nós já tivemos outras existências, nós já aprendemos alguma habilidade em outra existência que trazemos nessa e que podemos ensinar, podemos repassar para as pessoas que convivem conosco no nosso trabalho. O que fala mais alto em nós, infelizmente, é o egoísmo, Bom, se eu tive que suar para ganhar isso, então o sujeito que também vai ter que suar. Se eu, quando entrei na empresa, tive que aprender tudo sozinho, esse que entrou agora vai ter que aprender também. Por que eu não posso ensinar? Por que eu não posso tornar o caminho dele mais fácil? Porque daqui a pouco ele passa na minha frente. Mas e a confiança em Deus? Será que se não for para ele passar na minha frente, ele não vai passar de qualquer forma? Então, quando nós olhamos o emprego da riqueza, é para evitar a fase que é destacada nessa história. Eu não tenho nada para ajudar. Talvez eu não tenha dinheiro. Hoje em dia, poucos de nós andamos com dinheiro no bolso, na carteira, para dispor e auxiliar alguém. Mas será que não tem nada que a gente pode fazer? Nem um sorriso, nem um abraço, nem perguntar como que você está. Olha, eu não tenho dinheiro agora, mas está precisando de uma outra coisa, eu posso... A gente se julga miserável em todos os sentidos. Então, empregar a riqueza é empregar o bem material e também os nossos talentos, as nossas possibilidades, aquilo que nós temos de virtude que Deus nos deu. Quarto, que decorre desse:
o desprendimento dos bens terrenos. E aqui eu quero ler um trecho do Evangelho. É um parágrafo, mas é muito interessante. Eu acho que dá tempo dele. Eu não estou enxergando o relógio, mas então tá. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando a uma voluntária mendicidade, a mendicância. Porquanto se tal fizesse, tornar-se-ia em carga para a sociedade. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Fora egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo a eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe parece, a fim de que a administre em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza quando Deus a outorga é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, gerindo-a com critério. Sabendo prescindir dela quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, aquele a cujas mãos venha o que no mundo se chama uma boa fortuna: meu Deus, tu me destinaste um novo encargo, dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua vontade. Qual é o encargo que Deus te deu? Ah, não, fortuna não foi, não tenho fortuna. Mas e qual a outra riqueza? Alguma bênção nós temos. Ainda que seja da paciência, ainda que seja da compreensão, do ouvir. Então ele vai colocar que desprender-se dos bens terrenos não significa entregar tudo, né? Abrir mão de tudo. E aí nós voltamos lá naquela parábola do jovem rico, quando Jesus diz: vai, dá o que, vendo o que tem, dá aos pobres e depois segue-me. Ele não esperava que aquele cidadão se despojasse de tudo, se tornasse um miserável, um peso para a sociedade, para seguir Jesus. Não. Era que ele empregasse de uma forma positiva a sua riqueza. E seguir Jesus seria aplicar o Evangelho de Jesus. Então esse é o convite. O emprego da riqueza é qualquer que seja ela em favor do outro. E não apenas em proveito próprio, que geralmente é o que nós pensamos. Finalmente, a questão da transmissão das riquezas. Esse Kardec coloca aqui como uma pergunta respondida pelo Espírito São Luís, é porque é importante. O princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes. Então, assim, eu sou apenas depositário de todos os bens, de todo o patrimônio que Deus me confiou. Por conta disso, eu não posso transmitir aos meus filhos, eu não posso transmitir aos meus descendentes, porque sempre é a preocupação dos pais. Não, eu quero deixar um bom patrimônio para os meus filhos. Mas peraí, se isso aqui é transitório, então eu não vou nem me preocupar. Deus há de prover eles e eu vou cuidar de mim. Não. O Espírito vem dizer que, aqui São Luís, no caso, responde dizendo que nós temos sim o direito de transmitir, conscientes de que, se aquele que recebe esta herança não for alguém que mereça, né, se essa transferência não for algo que seja dentro dessa previsão espiritual, Deus pode tirar essa riqueza a qualquer tempo. Não significa que alguém que venha a herdar um grande valor, uma grande importância, um grande patrimônio material, necessariamente é alguém que tem um compromisso. Talvez aquilo caiu em suas mãos, se ele souber bem administrar, será confiado mais. Se ele não souber administrar, vai perder em pouco tempo e deixará de ter uma grande oportunidade de evolução. Então a pergunta que fica para nós é: o que estamos fazendo com todas as riquezas que Deus nos deu? Todas as possibilidades de patrimônio, todas as possibilidades de conhecimento, todas as riquezas naturais que Deus nos deu. O nosso país é rico em natureza, em água. O que nós brasileiros estamos fazendo com essas riquezas?
Há várias questões que a gente pode refletir a partir dessas lições. Deixemos de lado a ideia de que riqueza é apenas grande quantia em dinheiro. A riqueza que nos é concedida, ela é, acima de tudo, qualquer forma que nós possamos transformar em proveito do próximo. Cuidemos muito mais do nosso patrimônio espiritual. Mas o dinheiro, o patrimônio material, ele é um caminho para chegarmos a essa perfeição espiritual. Sabendo bem administrar os bens materiais dos quais nós temos a posse, certamente nós estaremos adquirindo patrimônio espiritual, intelectual, esse sim, o verdadeiro e importante para a nossa evolução. Acredito que já deu horário. Vamos fazer então a nossa prece de agradecimento. Ainda com nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso divino mestre e amigo, agradecemos por todas as formas de riqueza que recebemos nesta existência. A começar pela saúde, a começar pelo corpo físico, pela possibilidade de interagirmos com esse mundo material, também pelos patrimônios que eventualmente são colocados à nossa disposição, pelas nossas virtudes possíveis de se expressarem nesse mundo físico, por tudo aquilo que nossos olhos físicos podem enxergar e que os nossos olhos espirituais podem compreender. Agradecemos por todo esse patrimônio, agradecemos pela oportunidade, seja ela dentro da riqueza material, seja dentro das dificuldades financeiras, mas acima de tudo consigamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, experienciando nesta terra e adquirindo o nosso verdadeiro patrimônio, que é o espiritual. Pedimos também por todos aqueles que passam por dificuldades, por aflições, nossos familiares, amigos, aos que porventura nos veem como inimigos, encarnados ou desencarnados, aos que sofrem em hospitais, presídios, nas ruas, aos nossos irmãos suicidas, a todos os sofredores, enfim, que possa nossa prece chegar em forma de auxílio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que nós perdoarmos nossos devedores. Não deixa-nos cair nas tentações, mas livra-nos de todo e de qualquer mal. Que assim seja. Obrigado pela atenção de vocês. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham de casa também. Vamos passar aos passes aqui, então.